Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 9 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, para que você possa revisar, aprofundar e compreender melhor todos os temas do direito administrativo com base nas questões. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário a respeito dos vídeos, acione o sininho. Se você quiser conhecer os meus cursos exclusivos, é bom lembrar, o material de apoio e os cursos exclusivos estão na descrição, o link na descrição aí do vídeo. Mas vamos lá, vamos valendo. Questão número 71, já vamos pegar aqui a nossa caneta mágica. O enunciado diz: usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, nos termos da Lei 8429, é ato de improbidade Que tipo de ato de improbidade é esse aí? Letra A. Atenta contra a impessoalidade da administração? Olha, usar verba, valores, interesse próprio não é mero atentado contra princípios. Mero atentado contra princípios é o que está no artigo 11, não é isso. Além disso, viola a moralidade administrativa? Não. Olha o que ele está falando, presta atenção. Olha só. Ele está falando em usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Isso é o quê? Enriquecimento ilícito, não é assim? Então, atenta contra princípios? Também não. Causa prejuízo erário? Também não. Importa enriquecimento ilícito. Isso. Então, a conduta descrita no enunciado, ela se amolda ao que está no artigo 9º da Lei 8429/92, a Lei de Improbidade, que é a espécie de improbidade do tipo enriquecimento ilícito. Fique atento a isso aí. Questão número 71, letra E. Olha, em matéria de improbidade, você deve ler, reler, revisar, fazer questões, e especialmente em relação ao artigo 9º, o artigo 10, o artigo 10A e o artigo 11. São artigos que com altíssima frequência aparecem em provas de concurso em matéria de improbidade administrativa, que é a Lei 8429/92. Vamos para a questão número 72. Questão 72 diz o seguinte: o procedimento de direito público pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de terceiro por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização, é chamado pelo ordenamento jurídico de quê? Então, qual é o nome do instituto por meio do qual o poder público transfere a propriedade de um bem que estava com um terceiro para a propriedade pública? E normalmente faz isso por questão de utilidade e interesse social, utilidade pública e interesse social, e com prévio pagamento de indenização. Não tenha dúvida, nós estamos falando da desapropriação. Desapropriação é uma intervenção supressiva na propriedade privada, ou até mesmo pública. Então, a desapropriação é uma das espécies de intervenção do Estado na propriedade, tanto pública quanto privada, e essa intervenção é uma intervenção supressiva, ou seja, vai arrancar a propriedade de quem a tenha e transferi-la para o poder público. Então, 72, questão letra B. É sempre bom dar uma olhada no artigo 5º, inciso 24 da CF, quando se trata de desapropriação. Bom, agora nós vamos para a questão número 73. Questão número 73. 73 diz o seguinte: João
policial militar do Estado do Rio de Janeiro, ao realizar diligência para combater o tráfico de entorpecentes, abordou o menor Felipe e, agindo com abuso de autoridade e com emprego de desnecessária violência física e emocional, causou-lhe danos materiais, pois quebrou a bicicleta do menor. E Moraes, tortura psicológica. No caso em tela, de acordo com o texto constitucional, em matéria de indenização, aplica-se. Então vejam, aqui está claro que o agente público, no exercício da função pública, causou dano material e moral a uma vítima, a um particular. E aí, a questão vem dizendo o seguinte, vamos lá. Letra A. Aplica-se o quê? Irresponsabilidade civil do Estado? Não, está errado. Aqui nós vamos aplicar a responsabilização civil objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo. Então, não é irresponsabilidade. Irresponsabilidade civil do Estado era no período lá do absolutismo, né? E vigorou no máximo até o final do século XIX. Letra B. Responsabilidade civil ilimitada do Estado, razão pela qual o Estado responde pelos danos que seu agente causou ao menor, independentemente de comprovação de nexo causal. Não. A responsabilidade civil do Estado vai ocorrer? Vai. Só que ela depende da comprovação de 3 requisitos. Que houve um dano, além disso, comprovar que houve uma conduta do poder público e, por último, comprovar que houve um nexo causal entre a conduta e o dano gerado. Então, a letra B também não dá certo. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, vai ser caso de responsabilidade civil limitada do Estado, razão pela qual o Estado responde pelos danos que seu agente causar ao menor, somente no caso de insolvência do policial. Errado. Independentemente do policial ter ou não dinheiro para indenizar, de ser ou não insolvente, a responsabilidade pelo pagamento deste dano vai recair sobre o Estado. E o Estado, se for condenado, volta-se em ação regressiva contra o policial. A letra C está errada. A letra D diz que vai ser uma responsabilidade objetiva, está certo. Razão pela qual o Estado responde pelos danos que seus agentes causar ao menor, independentemente da comprovação de culpa do policial. Perfeito. Porque a responsabilidade é na forma objetiva contra o Estado. Contra a União, Estado, DF, município. E aí, regressivamente, é que o Estado pode se voltar contra o policial. Então, para que o Estado seja responsabilizado pelo pagamento desse prejuízo, independe da comprovação de dolo ou culpa do agente. O fundamento disso está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Para confirmar o gabarito, letra E diz que a responsabilidade será subjetiva. Não, ela é objetiva. Responsabilização subjetiva quando ocorre no caso de dano decorrente de omissão. Aqui não foi omissão. Razão pela qual o Estado responde pelos danos que seu agente causar ao menor, desde que comprovada dolo ou culpa. Não, não precisa disso. Então, 73, letra D. Então, um dos temas mais frequentes em provas de direito administrativo é a responsabilidade civil do Estado. É sempre importante revisar, fazer questões sobre responsabilidade, para você consolidar e memorizar esses conhecimentos. 74. Questão 74 diz: de acordo com a doutrina de direito administrativo, as empresas públicas e a sociedade de economia mista integram a administração direta e ostentam personalidade jurídica de direito público. Olha, administração direta não. Veja, empresas públicas e sociedade de economia mista, elas integram a administração indireta e a personalidade jurídica é de direito privado. Empresas públicas e sociedade de economia mista, elas fazem parte das entidades na administração
indireta e também a personalidade jurídica delas é de direito privado e não de direito público. Letra A está errada. Letra B. Elas integram a administração direta, está errado, e ostentam personalidade jurídica de direito privado. A última parte está correta. A gente quer o item perfeitamente correto. Letra C. Elas integram a administração indireta, está correto, e ostentam personalidade jurídica de direito privado. Tranquilo demais. Questãozinha Teletubby facílima. A letra D, integram a administração indireta, está ok, e ostentam personalidade de direito público. Não, direito público, só autarquias e fundações públicas de direito público. E os consórcios públicos do tipo associação pública. Somente isso. Integram a administração mista, não existe isso, e ostentam personalidade de direito público. Também não. Questão fácil. É só não cometer nenhum deslize, não faltar lá a memória sobre isso. Letra C, 74, está tranquilo. Vamos para a questão número 75. Questão 75. O enunciado diz: prefeito municipal, após estudos estratégicos, usando critérios de oportunidade e conveniência, decidiu iniciar o asfaltamento das vias públicas da cidade pelas ruas do bairro X. Inconformada, a Associação de Moradores do bairro Y ajuizou a ação judicial pleiteando que as ruas de seu bairro sejam as primeiras a receber a pavimentação asfáltica. No caso em tela, em tema de controle judicial dos atos administrativos, o pleito da Associação de Moradores é legítimo ou não é? Letra A. Não merece prosperar, eis que, em se tratando de ato discricionário, ao Poder Judiciário, em regra, não cabe análise do mérito administrativo, mas tão somente do controle de legalidade do ato. Perfeito. Anota aí. Os atos discricionários estão sujeitos ao controle do Judiciário? Sim. Mas, de regra, o judiciário só vai controlar os aspectos da legalidade, ou seja, a competência, a finalidade e a forma. Motivo e objeto, onde está a discricionalidade, o judiciário, como regra, não controla. Então, está correto isso aí, letra A. Para confirmar o gabarito, letra B. Não merece prosperar, é verdade, eis que, em se tratando de ato vinculado, olha, esse ato aí, escolher onde começa a pavimentação asfáltica, se no bairro Y, no bairro X, isso é discricionário. Está errado já. Letra C. Merece prosperar? Não, não merece prosperar. Em se tratando de ato vinculado, também não é ato vinculado. O Poder Judiciário, em regra, pode adentrar a análise somente do mérito. O Poder Judiciário, como regra, não analisa o mérito. Está tudo errado essa letra C. Letra D. Merece prosperar? Na verdade, não merece. Eis que, se tratando de ato vinculado, não é ato vinculado. Ao Poder Judiciário, em regra, não cabe a análise do mérito, isso está certo, mas tão somente o controle da legalidade. Uma parte está correta, a parte final, a parte inicial está errada. Letra E. Merece prosperar? Está errado. Eis que, em se tratando de ato discricionário, aqui está certo, ao Poder Judiciário, em regra, cabe a análise tanto do mérito, não. Como regra, o Judiciário vai controlar a legalidade dos atos discricionários. Excepcionalmente, quando extrapolar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, é que o Judiciário poderá controlar o mérito. Então, 75, de fato, ficou a letra A como sendo o gabarito. 76. Questão 76. Vamos lá. Questão 76 diz o seguinte: em tema de poderes administrativos, de acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder de polícia pode ser conceituado como a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza. O que o poder de polícia autoriza do ponto de vista doutrinário aí sobre essa questão? Ele autoriza. Letra A. Autoriza a Polícia Civil a realizar diligências e busca e apreensão
na casa dos investigados, independentemente de autorização judicial? Olha, primeiro que depende de autorização judicial, como regra. E segundo, que essa prerrogativa que a Polícia Civil tem, a Polícia Judiciária tem de fazer diligências, isso não decorre do poder de polícia administrativa. Então, letra A, uma questão errada. Letra B, autoriza a Polícia Militar a proceder à prisão e captura de suspeitos de crimes hediondos. Olha, a prisão, seja qual for o tipo de prisão, flagrante, preventiva, temporária, a prisão nunca será uma decorrência do poder de polícia. O poder de polícia não pode ser exercido contra a pessoa, o corpus dela. Então, nunca o exercício do poder de polícia poderá resultar em prisão de nenhum tipo. Letra B, está errado. Letra C, autoriza o Poder Legislativo a determinar o confisco de bens de origem ilícita adquiridos por pessoas que cometem crimes contra a administração. Olha, determinar confisco de bens, isso não é prerrogativo do Legislativo, e ainda que fosse do Legislativo, não decorre necessariamente do poder de polícia. Mas o mais errado aqui não é poder legislativo. Beleza. Letra C. Autoriza a administração pública, por meio do Poder Executivo, a editar leis ordinárias dispondo sobre o funcionamento das forças de segurança pública. Não. A edição de lei para dispor sobre o funcionamento das forças de segurança pública, isso não decorre do poder administrativo de polícia. Não é isso. Decorre da competência legislativa, da iniciativa das leis. E letra E, autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. Perfeito. Esse é o gabarito. Isso você vai encontrar no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, eis aí o gabarito da questão 76, é a letra E. Tranquilíssimo em relação a isso. Muito bem, vamos avançar. Questão número 77. Questão número 77. 77 diz: prefeito municipal determinou às diretoras das escolas municipais que promovessem a fixação de cartazes na entrada de cada unidade de ensino, contendo a fotografia de sua esposa com o seguinte dizer: a primeira-dama Maria, mulher guerreira e dedicada às causas filantrópicas, será candidata a deputada estadual nas próximas eleições e conta com seu apoio. A conduta do prefeito viola frontalmente a um só tempo os princípios administrativos expressos no caput do artigo 37. Então ele quer saber quais foram os princípios, quais são os princípios que são violados ali. Então veja lá. Quais princípios são violados ali? A impessoalidade, não tem dúvida. Agora, o outro princípio é a publicidade ou é a moralidade? É publicidade, o segundo, ou moralidade? Então, letra A, isonomia não é, razoabilidade também não é, eficiência e pessoalidade, pessoalidade não é princípio, improbidade e lealdade também não é, impessoalidade e moralidade. E por último, competitividade e igualdade, esses não são princípios próprios lá da atividade de licitação. Então vejam que essa questão traz um enunciado e ele quer que você contextualize a historinha que foi contada, né? A fixação do cartaz lá promovendo a candidatura da primeira-dama,
além de ser uma violação a princípios da impessoalidade e da moralidade, também é uma violação à lei eleitoral, crime eleitoral. Então, está proibido isso aí. Prosseguindo, questão número 78. Olha o que diz o enunciado. Restrições orçamentárias configura-se como as mais recorrentes problemáticas impostas a todos os entes federativos. Isso é uma verdade. Se ninguém te contou, não tem dinheiro sobrando no Brasil. Professor, mas é porque é corrupção. Se você zerar a corrupção, mesmo assim a gente não vai se tornar a Suíça, o Canadá. Não tem dinheiro sobrando. Nós somos um país de renda média baixa. Não entenda isso. Claro que se acabar com a corrupção, tal, dá uma melhorada boa. Mas nós não vamos ficar ricão por conta disso. Há falta de recursos para cobrir todas as demandas. Mas, de maneira mais acentuada aos municípios, que tendem a ficar condicionados a repasses financeiros tanto do Estado como da União. Ou seja, o município fica com o pires na mão, dependendo de repasses obrigatórios que vêm dos Estados-membros e que vêm da União. Neste contexto, os convênios surgem como uma possibilidade de captação de recursos e complemento às políticas públicas implementadas pelas municipalidades. Sobre convênios, é correto afirmar. Letra A. A municipalidade não fica impedida de receber recurso de transferências voluntárias quando, em situação de descumprimento dos limites estabelecidos na Lei Complementar 101, que regulamenta apenas as transferências obrigatórias. Olha, está errado. A Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que o descumprimento dos limites e metas da LRF vai, entre outras coisas, vai ficar o quê? Vai impedir o município de receber os repasses por convênios que venham do Estado ou da União. Letra B. Os municípios têm prevalência na seleção e destinação de transferências voluntárias, uma vez que figuram como o ente da federação que mais demanda a implementação de políticas públicas. Os municípios não têm essa preferência. Tem na Constituição, são os fundos obrigatórios, o FPM e o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, com as transferências obrigatórias que devem ser feitas pela União. Então, letra B está errada. Coloca para mim nos comentários se esta questão sobre convênio está te gerando um certo desconforto. Olha aí onde você vai anotar para poder aprofundar seus conhecimentos. Letra C. Letra C. Os convênios são formalizados entre um concedente, órgão que destina o repasse voluntário, e um conveniente, órgão que o recebe. São formalizados para implementação de políticas públicas em que figure o interesse público e o interesse recíproco entre as partes. Está correto isso aí? Quem são as partes dos convênios? São formalizados entre concedente ou convenientes. Esse item também está errado. Eu trouxe esse item justamente para provocar uma pesquisa de sua parte. Eu quero que você corra atrás disso aqui, por quê? Porque para saírem falando por aí como fala que não, que eu garanto você gabaritar as questões. Olha só os detalhes. A pessoa bater no peito e falar assim, eu garanto que fazer você gabaritar. Olha o detalhe aí que aparece. Não é tão frequente, mas de vez em quando aparece em matéria de convênios. E tem vários concursos em que o edital coloca lá na disciplina Direito Administrativo, no programa da disciplina, coloca lá convênios. Prosseguindo, letra B. Para os convênios formalizados com a União, o instrumento administrativo adotado é o contrato de repasse, uma vez que a gestão do convênio é repassada a uma mandatária. Está correto. Ou seja, o poder público estabelece uma parceria com uma instituição repassadora, normalmente Caixa Econômica do Banco do Brasil, e aí
a partir desse contrato de repasse, ela passa a transferir recursos para outros entes. Então, letra D. Letra E, os convênios podem ser definidos como contratos de repasse, uma vez que os recursos financeiros a eles destinados são oriundos da transferência voluntária. Não. Convênios são uma coisa, contrato de repasse são outra. Decreto 6.170. Decreto Federal 6.170. Depois eu quero que vocês dêem uma lidinha nesse decreto. Decreto Federal 6.170, para você fazer uma revisão aí sobre convênios. Questão difícil 78. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem esses detalhes. Então vejam, cada aula que a gente faz aqui, é importante você perceber se você está conseguindo garimpar ou não. Garimpar no sentido de tirar uma pedra preciosa. Garimpar algum tema ou tópico que mostra a fragilidade do seu conhecimento. Se a gente detecta isso agora, você ainda tem tempo de corrigir até a data da prova. Se você não detectar isso aqui agora, você só vai poder, talvez você descubra lá na hora da prova, aí já vai ser tarde demais. Tudo bem? Beleza. Bom, hoje a gente fez aí para começar a esquentar, segunda-feira, que é dia da preguiça, fez uma aulinha mais curta aí, mas já trouxemos temas importantes. Se você quiser investir mais um tempo aí da sua noite para já pesquisar aquilo que você está falho, a hora é agora. Agradeço a participação, lembrando que terça, quarta e quinta teremos mais episódios, a gente vai pegar mais pesado aí a partir de amanhã. Muito obrigado, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E lembrando, o nosso desafio é 2.997 questões. Não é para acelerar, é para ir num ritmo bom, dar tempo de você perceber as falhas e preencher essas lacunas de conhecimento. Essa é a ideia. Vai avançando aos poucos. Seja como for, muito obrigado. Eu tenho certeza que vocês precisam pelo menos dar uma lida no decreto 6.170. Depois eu vou trazer mais questões sobre isso aqui e fazer um esquema mais aprofundado. Mas agora eu quero realmente instigar você a pesquisar, no mínimo dar um Google sobre essa questão 78 aí, que foi uma pedra no sapato de muita gente. Uma boa noite, muito obrigado, tchau, tchau.